Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este vídeo é sobre as semanas 3 e 4 do PET número 7, nono ano. Vamos iniciar com a semana 3. A atividade número 1 pede para você ler a tira e depois responder as questões A, B e C. Então vamos lá. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Então, o que é pedido na letra A? No último quadrinho, a garota demonstra estar descontente com o uso inadequado que o seu interlocutor faz dos pronomes. Levante hipóteses. O que pode ter desagradado a moça na fala do rapaz? Então, a fala que a desagradou está aqui no balãozinho, o segundo balãozinho do segundo quadrinho. Nunca deixe-me. Então, pediu para levantar hipótese. O que desagradou? Foi esse uso inadequado do pronome. O rapaz ter utilizado o pronome de forma inadequada. Então, isso desagradou a moça. A segunda parte da questão A diz o seguinte: que correção você faria para a fala do rapaz soar mais agradável ou ficar de acordo com a variedade padrão? Como você justificaria essa correção? Então, de acordo com a norma padrão, a frase deveria ser: nunca me deixe. A regra de concordância na norma padrão diz que quando há um fator de próclise, no caso aqui, o nunca é um fator de próclise, ou seja, é uma palavra que puxa o pronome, atrai o pronome para próximo dela. Então, quando isso ocorre, o pronome deverá ficar antes do verbo. Então, o que ocorreu aqui, diferente das outras duas frases que o rapaz fala. Abrace-me. Então, aqui o pronome fica depois do verbo. Beije-me. O pronome me fica depois do verbo. Se aparecesse um fator de próclise aqui antes, se nós colocarmos aqui, por exemplo, a própria palavra nunca, o próprio fator de próclise nunca, que é um advérbio, a frase também precisaria de uma próclise. Então, ficaria nunca me abrace. Observaram? Então, com o nunca aqui antes, que é um fator de próclise, este pronome me teria que vir para antes do verbo. Por quê? Porque esse fator vai atrair, vai puxar o pronome para antes do verbo. Então, vamos agora para a letra B. Observe que nas três circunstâncias, o rapaz empregou o pronome numa posição depois do verbo. Foi o que eu acabei de mostrar. Essa opção é a mais comum entre nós brasileiros? Coloquei que não. Na oralidade, costumamos utilizar o pronome antes do verbo. Dessa forma, na fala, as frases do rapaz na linguagem coloquial ficariam: me beije, me abrace. Então, aqui seria a forma da oralidade. E o rapaz utiliza de forma correta, na norma padrão, estas duas frases. Só a terceira que ocorre o desvio. Segunda parte da questão B. O desvio da variedade padrão na fala do rapaz pode ter explicação tanto na própria fala dele, quanto na imagem que ele pretende transmitir. Observe essa questão da imagem que ele pretende transmitir. Quais são essas explicações? Então, o que eu coloquei? Como o rapaz queria impressionar a moça, ele tentou organizar sua fala em torno da norma padrão, o que aconteceu nas duas falas anteriores. Como ele tinha pouco conhecimento da norma, acabou cometendo um deslize gramatical na última fala que ele diz à moça. Então, vamos agora para a letra C. Em sua opinião, a tira em estudo
é um exemplo de como o uso da língua também pode distanciar as pessoas e gerar preconceitos? Por quê? Então, nós temos aqui uma resposta que é uma resposta pessoal. Quando o interlocutor não entende o que o outro diz, pode acontecer um distanciamento entre eles. Por isso, é sempre bom escolher a linguagem baseada no seu interlocutor. Sobre o preconceito linguístico, ele existe, mas não o deveria, visto que na língua há muitas variantes. A última questão das atividades da semana 3 é a número 2, que pede para você ler a matéria sobre colocação pronominal e depois você deverá escrever 4 exemplos da variedade padrão em que ocorre a ênclise. A colocação pronominal é a maneira como se dispõem os pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, mi, ti, si, o, a, lhe, nos e vos, podem estar em 3 posições em relação ao verbo ao qual ligam. As posições do pronome pessoal oblíquo átono em relação ao verbo ao qual ele se liga denomina-se ênclise, quando é colocado depois do verbo. Como exemplo aqui são as frases do próprio personagem no texto. Beije-me. Então aqui nós temos uma ênclise, que é o pronome oblíquo sendo utilizado depois do verbo. Abrace-me, outra vez o pronome oblíquo utilizado após o verbo. Então este uso é chamado de ênclise. Então o pronome me está enclítico. A próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo. Na frase, nunca me deixe. O personagem não usa desta maneira. O personagem usa, nunca deixe-me. Então, nós já vimos lá por que é utilizado aqui uma próclise. Porque há um fator, que é a palavra nunca. Então, neste caso, nós temos uma próclise. E mesóclise, quando o pronome é colocado no meio do verbo. Como exemplo, eu coloquei abraçar-te-ia. Então, o pronome ti foi colocado no meio do verbo. O verbo seria no futuro, abraçaria. Então, abraçaria, futuro. Na colocação do pronome, nós vamos partir o verbo. Abraçar vai ficar de um lado, o ia vai ficar do outro e o pronome vai ficar no meio dele. Então, isso é chamado de mesóclise. Mas o que foi pedido na atividade é que você deverá escrever 4 exemplos de frases usando a ênclise, que é o pronome colocado depois do verbo, como neste exemplo aqui que eu coloquei. Beije-me, abrace-me. Então, a ênclise é a colocação normal do pronome na variedade padrão da língua. Faça-me o favor de levar estes livros à biblioteca. Então, aqui nós temos outro exemplo de ênclise. Então, aqui terminamos as atividades da semana 3. Vamos agora para as atividades da semana 4. A número 1 pede para você ler o poema, que é o poema Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira. Depois da leitura, vem a atividade número 2, letra A, que fala o seguinte: no verso, o vento varria os meses. A passagem do vento é a metáfora de quê? É o que está perguntando. Então, a passagem do vento é uma metáfora do tempo. Então, o vento tem o significado de tempo. O vento é comparado ao tempo. Então, temos aqui uma metáfora. Letra B. O que a palavra vento simboliza no poema? Qual é a relação entre a ação do vento e da condição do eu lírico? Em todo o texto, a palavra vento significa tempo. A ação do vento demonstra as experiências vividas pelo eu lírico. Letra
C. Como são estruturados os versos e as estrofes do poema? Então, vamos voltar ao texto para observar como são estruturados os versos e as estrofes. Então, observe aqui que nós temos no poema uma estrofe, primeira estrofe. Nós sabemos que é estrofe porque é uma separação entre uma e outra. O que é uma estrofe? É um conjunto de versos. Então, aqui nós temos um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos. Nós temos uma estrofe com 6 versos. Versos é cada linha do poema. Então, cada linha do poema é um verso. E o espaço em branco separa uma estrofe da outra. Estrofe, então, é o conjunto de versos. Nós temos esse primeiro conjunto de versos, depois nós temos a segunda estrofe com outro conjunto de versos, a terceira estrofe e a quarta estrofe. Então, como que é organizado este poema? Ele é organizado em estrofes. Esse poema possui 4 estrofes. Então, ele tem 4 estrofes. A primeira estrofe tem 6 versos. Uma estrofe que tem 6 versos, aliás, é chamada de cestilha. Então, a primeira estrofe é uma cestilha. A segunda estrofe já tem 5 versos. Então, nós temos aqui uma quintilha. A terceira estrofe, formada por 7 versos, é chamada de sétima. E a última estrofe é igual à primeira, 6 versos, uma cestilha. E os versos, como eles estão organizados? Bom, os versos estão organizados pela quantidade de sílabas poéticas. Então, veja aqui que o primeiro verso ele possui 7 sílabas poéticas. Vamos marcar aqui de vermelho para ficar mais fácil de você observar o que está acontecendo. Então, vamos marcar aqui. Vamos dividir em sílabas poéticas. O, vento, varri as folhas. Então, nós temos aqui 7 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós paramos a contagem na última sílaba tônica. Então, este verso tem 7 sílabas poéticas. Se nós contarmos o de baixo, vai dar a mesma quantidade, 7 sílabas poéticas. É um verso heptassílabo, é uma redondilha maior. O segundo, da mesma forma, terá também 7 sílabas poéticas. Todos eles terão. A diferença vai ser no último verso, que terá 9 sílabas poéticas. De frutos, de flores, de for. Então, parou na última sílaba tônica. Então, nós contamos até aqui. Então, temos 9 sílabas poéticas. Então, é um verso, é uma estrofe, aliás, formada por 6 versos, é uma cestilha, mas eles não são todos iguais. Por quê? Porque o último difere dos anteriores. E o mesmo vai acontecer aqui, por exemplo, na terceira estrofe. Veja que esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. 10 sílabas poéticas. Se nós contarmos outro verso aqui da estrofe, veremos que ele será menor. Veja aqui nesse último. De afetos e de mulher. Vai parar nesse. Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja também que não são versos uniformes. São versos com medidas diferentes. Então vamos responder lá a questão, que é a letra C. Então veja. A primeira e a última estrofes são cestilhas. Nós vimos lá que são estrofes com 6 versos.
A segunda estrofe é uma quintilha, possui 5 versos. A terceira é uma sétima, possui 7 versos. E os versos? Os versos são versos livres, que eu mostrei para vocês que eles não seguem uma regularidade de sílabas poéticas em cada estrofe. Então, um tem uma quantidade de sílabas poéticas, outro tem outra quantidade, apesar de alguns ter a repetição da mesma quantidade. Então, assim é organizado o poema. Então, vamos para a letra D. Então, a letra D, vamos mudar aqui, passar para o marcador. A letra D. Que figuras sonoras estão presentes nos versos? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Qual é a sua finalidade no poema? Então, vejamos que nós temos aqui uma aliteração, que é a repetição de fonema. Qual fonema está sendo repetido? A letra V. Então, a repetição de um fonema consonantal é chamado de aliteração. Essa figura, aliteração. Isso serve para quê? Para descrever ou sugerir acusticamente o que temos em mente. No caso, o que o eu lírico tem em mente. Letra E. O poema apresenta uma construção paralelística, que é a repetição de palavras e estruturas sintáticas, frases, orações, etc. Os versos "e a minha vida ficava cada vez mais cheia" se repetem total ou parcialmente em todas as estrofes. O que essas repetições sugerem no poema? Qual é o efeito da repetição desses versos? Sugerem repetição, monotonia, uma vida sempre igual. Então, são fatos que se repetem na vida do eu lírico. E, por fim, a número 3, que pede para você escrever um poema, utilizando pelo menos 3 aspectos apresentados nos tópicos a seguir. Então, o que é um poema? É um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. O número de versos agrupados em cada estrofe pode variar, e são chamados de dísticos, terceto, quadra, pela quantidade de versos que há em cada estrofe. Então, a estrofe com 2 versos é um dístico, com 3, um terceto, com 7, uma sétima, com 10, uma décima. O que são versos? Versos é cada uma das linhas de um poema. Então, a linha de um poema é um verso. A estrofe ou estância é um agrupamento de versos. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, que é a medida do verso, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Aqui na sequência vem falando sobre a métrica, sobre a rima, outros recursos sonoros, que é a aliteração, a assonância, a paranomásia, outro recurso, paralelismo, que nós vimos lá no poema. E por último, a regência nominal, que deve ser obedecida, que é a relação entre os nomes e seus complementos. Essa relação é estabelecida por meio de preposição. Então chegamos ao final do PET 7 e ao final do atendimento do ano de 2020. Quero lhe agradecer pelo acesso aos vídeos, pela inscrição e pelos compartilhamentos. Desejo a você um Feliz Natal e que o ano de 2021 seja um ano realmente novo, onde as pessoas possam pensar mais uns nos outros, com um sentimento fraterno e coletivo. Muito obrigado
e tchau!